Sejam muito bem-vindos à aula 3 e nós vamos entrar numa fase muito gostosa agora, muito importante para um empreendedor, para um futuro grande empresário ou para um empresário que vai exponenciar, que é entender melhor o seu cliente. Então o que nós vamos começar a falar agora? Sobre segmento de cliente. Então vamos entender agora qual é a relação, entre a proposta de valor e o segmento de cliente. Para isso, nós precisamos saber o que é segmento de cliente. Gente, um segmento de cliente, ele é um grupo de pessoas que você quer alcançar para entregar a sua proposta de valor, onde você vai servir, você vai fornecer tudo aquilo que você está construindo. O negócio, ele não atende todo mundo. Ele não vai atender a todas as pessoas. Existe um tipo de mercado que sim, e nós vamos conhecer, mas o seu não necessariamente tem que atender a todos. Você não tem que agradar gregos e troianos, e é muito importante que você saiba disso, tá? E o que isso significa? Você precisa então saber quem são as pessoas que você quer alcançar, porque eu preciso definir isso, para que a minha proposta de valor converse com o cliente que eu quero buscar, para que quando o seu cliente olhe a tua proposta de valor, ele vai falar, opa, isso daqui é para mim, isso daqui conversa com a minha necessidade, conversa com aquilo que eu preciso. Vamos focar muito agora no segmento, tá? Que é, para quem eu faria? É a primeira pergunta que você precisa se responder. A segunda pergunta é, para quem eu quero fazer? E a terceira é, para quem é o meu negócio? Olha que legal essas três perguntas. Primeiro é para quem eu faria. Para quem eu faria? Para quem eu quero? Olha que interessante isso. Por isso que você tem que pôr sua alma, porque você também tem que querer isso. Que aí sim você vai entregar aquilo que você prometeu. E quem é essa pessoa? Tá? Então a resposta ela vai definir o quem, essas respostas. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês, eu vou exemplificar para vocês quais são os tipos de segmento. E eu preciso que você anote, já pega o seu post-it, anota e vê qual que você se encaixa mais, qual é o segmento que se encaixa mais dentro da tua ideia. Tá? O primeiro, gente, é o mercado de massa. Esse é aquele que realmente atende a todos, né? Eu falei que existe um que atende gregos e troianos, não é? Um negócio que é para o mercado de massa. Supermercado. Todo mundo precisa comer. Todo mundo vai no mercado. Não importa, a religião, credo, todo mundo vai ao mercado. Então, o mercado você tem que atender a todos os públicos. Você tem que falar para massa, que é o que a gente chama de mercado de massa, tá? Um outro exemplo que eu posso te dar é sites de informações, tá? Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Quando a gente fala todo mundo, gente, não é todo mundo ao pé da letra, porque a gente sabe que, por exemplo, a informação não chega em alguns estados, que a internet ainda não chegou, enfim, Mas hoje é a grande massa, por isso que a gente chama que é mercado de massa, quer receber as informações. Hoje chega tudo muito rápido pra gente pela internet, então é para todos. Um outro exemplo que eu gosto de dar, que é as franqueadoras de energia elétrica, por exemplo, tá? Aqui na nossa região, São José dos Campos, é EDP. Então a EDP Bandeirantes, ela é a concessionária de energia e ela é para todo mundo. Essa concessionária, ela tem a concessão por um determinado perímetro. Então é para todos. A energia chega para todos da mesma forma. Então ele é considerado mercado de massa, ok? Vamos para o próximo, que a gente chama de nicho de mercado. O que é um nicho de mercado? Ele atende a um nicho específico, tá? Então ele é um negócio especializado. Então o relacionamento com o cliente, ele é adaptado de acordo com a necessidade do meu cliente. Então ele é um modelo que ele frequentemente encontra entre fornecedores e compradores, tá? Então ele se baseia nisso. Eu forneço, você compra, você fornece, eu compro. Um grande exemplo aqui é fabricante de produtos de loja de salão, tá? Um fabricante, é engraçado porque como eu já trabalhei com isso, então eu gosto de usar exemplos que eu conheço. Então um exemplo,
tá? Lojas de salão. Um fabricante de tinta de cabelo, ele tem um nicho específico. E esse nicho específico, ele pode se dividir em 2 nichos. Ou ele vai para lojas de cosméticos, ou ele vende só para salões, que é o de uso profissional, vamos dizer assim. Então ele tem um nicho. O nicho dele é beleza e o nicho dele é salão. Cabelo, o nicho é cabelo. Olha como ele é muito específico. Quando você percebe que o nicho, quando é um nicho de mercado, quando é específico, quando você tem especificações dentro do seu conteúdo, do seu produto ou do seu serviço. Outro exemplo é lojas de materiais esportivos. Quem que vai lá, gente? Esportistas. Pessoas que estão ligadas de alguma forma à atividade física, tá? Então eu tenho um salão de beleza, eu não vou comprar numa loja grande de materiais esportivos, não faz sentido, porque é específico. Um exemplo que tem crescido muito de nicho, né? E depois que eu fui mãe, que eu fui perceber quanto isso cresceu, é de desapego, porque criança cresce muito rápido e aí ela acaba perdendo aquela roupa muito rápido, então tem mãezinhas que acabam fazendo essa troca entre si. Eu tenho roupa, meu bebê usou muito pouco, eu sou muito cuidadosa, eu coloco isso numa plataforma, num grupo de Facebook, de Instagram, enfim, de desapego entre mães. É nicho, isso é nicho de mercado, tá? Então, analisa aí, gente. Se você já entendeu que o seu é nicho, escreve que o seu é nicho de mercado. É só isso que você precisa escrever. Ou você é mercado de massa, ou você é nicho de mercado, ou você é segmentado. O que difere, tá? O meu segmento de clientes para segmentado. Ele tem necessidades ligeiramente diferentes. Ele atende a grande maioria, ele é quase um mercado de massa misturado com nicho de mercado. Eu vou dar um exemplo. As empresas de telefonia. Ele tem dentro do pacote dele lá, pacotes para segmentos, tá? Por isso que ele chama de segmentado. Então, por exemplo, eu vou comprar internet para minha casa. Eu uso muito, só que eu sou uma digital influencer. E eu preciso muito de internet. A minha internet tem que ser boa, ela tem que ser ágil, ela tem que ser rápida. Então existem pacotes dessa empresa que presta serviço de telefonia que tem pacotes que me atendem. Só que você não precisa, por exemplo, de 500 megas, uma ultra velocidade. Pri, eu tenho meu escritório, então na minha casa eu só quero televisão e uma internet para eu usar no meu dia a dia. Mas eu trabalho na minha casa, então eu preciso de uma internet muito boa. A televisão para mim é importante, mas a internet é muito mais. Mas já para o meu escritório, eu tenho muitas pessoas usando internet e que depende de internet. Então eu preciso de assim, 500 é muito pouco para mim. Então esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, porque fica muito mais fácil de entender. A minha internet é diferente da sua internet em velocidade, em pacote. O que eu comprei é diferente do que você comprou, tá? Então esse é segmentado. Eu atendo a todos os públicos, mas de maneiras diferentes, de maneiras específicas, ok? Aí eu tenho, gente, o diversificado. Eu tenho uma grande quantidade de produtos que eu atendo pessoas diferentes. Um grande exemplo é essas lojas de departamentos, por exemplo. Sabe, uma Americanas da vida. Você entra na Americanas, você tem um espacinho que eles vendem ali comida. Bolacha, salgadinho, enfim, vende ali. Aí num outro espaço ali, ele tem eletroeletrônicos, ele tem televisão, ele tem videogame. Aí tem uma outra parte lá no fundo que é roupa, que ele vende roupa masculina, feminina, infantil. E num outro canto da loja ele tem brinquedos. Ele tem acessórios, ele tem coisas de piscina. Então, home center, por exemplo, é também um grande exemplo disso. O home center você tem desde a casa, jardim, até decoração, até móveis, enfim. Né? O home center ele tem uma diferença porque ele é bem nichado. É para quem está construindo ou reformando. Mas essas lojas maiores, lojas de departamentos, é onde você vai encontrar muita diversidade. Por isso que ele é diversificado. Um outro exemplo também são lojas de internet. Você entra aí no Mercado Livre da vida, você acha de tudo ali dentro.
tanto de primeira mão quanto de segunda. Então é muito diversificado. Por isso que ele é um mercado diversificado. Se você vê que o seu mercado ele é diversificado, já anota no seu post-it aí e colhe em algum lugar, deixa ele separadinho no seu papelzinho aí, tá bom? E aí nós temos mais uma, que é chamada de plataforma multilateral. O que é a plataforma multilateral? Ele é um segmento que um não vive sem o outro. Ele é interdependente, tá? Ele precisa de dois produtos, de um produto superior, vamos dizer assim, para existir. Então nós chamamos de plataforma multilateral. Um exemplo são os cartões de crédito. Cartão de crédito, gente, hoje todo mundo tem, certo? Todo mundo, é até quase necessário. Então eles dão milhas para você, eles começam a fazer um monte de coisa para que você tenha. Mas você precisa ter um banco para você ter um cartão de crédito. Senão ele não tem função. Então, por isso que a gente chama de plataforma multilateral, porque os dois lados se precisam. O banco precisa do cartão para existir? Hoje precisa, porque se um banco ele não oferece uma linha de crédito para os clientes, né, a pessoa não vai escolher ele, tá bom? Um outro exemplo, YouTube. O YouTube precisa de pessoas que produzam conteúdo. As redes sociais precisam de pessoas que abracem a marca, coloquem conteúdo ali dentro para que outras pessoas venham consumir esse conteúdo. Gente, uma coisa é fato, tá? Se você não é fornecedor, você é consumidor. Um dos dois você é. Você pode ser fornecedor e consumidor, mas existem pessoas que é só consumidor. Agora, quem é fornecedor geralmente também é consumidor, porque ele precisa estar antenado para poder fornecer cada vez melhor, né? Uma qualidade melhor. Então eu espero que tenha ficado isso muito claro para você. Chegamos no final da aula 3, que aqui o que a gente teve a oportunidade de descobrir? Qual é o meu segmento? Tá? E qual grupo de pessoas eu vou entregar? Para quem eu vou entregar? Então agora nós vamos lá para o nosso caderno de perguntas e nós vamos entender melhor e responder algumas perguntas para ver se você realmente entendeu. Bora lá?